E aí, queridos irmãos, tudo bom com vocês? A paz de Cristo para você e para sua família. Estou aqui agora terminando meu treino, corrida, meia hora de corrida, né? E como é que vocês estão? Tudo bom? Bom, irmãos, eu vim falar aqui com vocês uma situação. Deixa eu ir mais para cá aqui um pouco. É o seguinte, ó. A gente sempre faz reflexões, né, nas nossas vidas. E eu fiz uma reflexão de ontem para hoje sobre essa situação que a gente percebe dentro do YouTube, né? Das pessoas utilizarem certas situações bíblicas para poderem, de alguma forma, ter algum sucesso, né, na internet. E o tema Apocalipse, né, é um tema muito atrativo, né? Fim dos tempos é um tema muito chamativo, né? E aí a gente percebe que as pessoas elas acabam entrando em certas narrativas, em certas visões, né? De como será isso, como será aquilo. E o que eu percebo é que muitos donos de canal aí, né? Donos de canais, na verdade, eles não compreendem ou não conseguem entender, visualizar que eles são influenciadores, né? Eles são influenciadores. A pessoa que começa a se apegar aos YouTubers, porque muitas vezes o YouTube ele acaba fazendo companhia, né? Em momentos ruins, em momentos complicados da vida, do ano. E a pessoa, quando ela está passando por algum problema, ela de doença, por exemplo, um dos exemplos, ela fica mais em casa, guardadinha, e aquele YouTube acaba sendo companhia e cria um laço ali, né? Cria-se um laço ali afetivo, né? E sem perceber, as pessoas que começam a ver muito YouTuber, eles acabam sendo influenciados a pensarem, a sentirem e a tomarem atitudes que outrora elas não faziam, não pensavam em fazer. Isso é normal, isso aí é algo de mídia, né? É algo de influência mesmo. E os YouTubers, eles não conseguem ter essa noção, né, da influência que eles têm. Então, quando eu pego o meu canal, né, e propago que tem que se fazer isso ou aquilo, né, mesmo que seja uma forma de opinião, podem ter pessoas que podem levar aquilo a sério, né, e realmente seguirem aquelas orientações, né? E você não pode tratar as pessoas como um mero número, um mero, sabe, acompanhador, seguidor do teu canal. Não pode, tá? Porque ali existe uma vida, existe um universo, existe, sabe, muitas coisas por trás que, se você não tiver um mínimo de consideração e compaixão, né, cuidado na forma de tratar e falar as coisas, né, você acaba influenciando em pessoas que tomam atitudes que elas sofrem depois, tá? Então eu tomo muito cuidado naquilo que eu falo aqui, né? Porque o YouTube virou um lugar de especulação, né? Especulação que gera receita, né?
Quantos aí, certo? Dizem que é uma coisa em nome de Deus e depois não era realmente de Deus, mas agora é de Deus. Ou seja, dezenas de pessoas, centenas de pessoas acreditaram em você, acreditaram no que você disse, né? Que realmente era Deus falando e tomaram as atitudes, tá? Porque achavam que era Deus realmente falando. E depois, não, foi sem querer, não tinha discernimento, entende? Então, foi por isso que eu comecei a tomar uma atitude diferente no canal, né? E essas pessoas que começaram de uma forma e pegaram o ritmo de especulação do YouTube, né, acabam se viciando. Por quê? Porque se sentem satisfeitos pela quantidade de visualização, se sentem recompensados no final do mês pelo dinheiro ou pela ajuda, né? Pode não monetizar, mas recebe Pix por trás, né? Quase ninguém está aqui sem receber nada, tá? Sem pedir nada, enfim. Graças a Deus eu tenho um caminho que eu estou seguindo, tenho ajuda familiar também, porque eu fiquei 3, 4 anos aí numa situação complicada, porque eu resolvi seguir um caminho, né, em relação ao bichinho, que todas as portas estavam fechadas. E aí eu sofro até hoje por causa disso, certo? Mas graças a Deus eu estou aí me recuperando com a ajuda de Deus, com muito trabalho, né? Mas isso se torna um vício pro youtuber, né? Isso se torna algo que faz com que ele seja capaz de propagar e dizer coisas que outrora ele não diria. Por quê? Porque ele precisa estar alimentando o seu público, tá? Com novas situações para não ficar monótono, para não ficar na mesmice, para não ficar, sabe? Sempre tem que ter algo diferente, uma novidade, uma revelação, porque você assim segura o seu público, tá? Você escraviza o seu público, né? E infelizmente hoje em dia, né, o YouTube se tornou uma forma de escravizar, uma forma de você escraviza as pessoas, você perde a sensibilidade pelo que as pessoas sentem e fazem, pelo que as pessoas estão sofrendo, você perde a humanidade, né? Na verdade, você não perde a humanidade, você perde a espiritualidade, né? E deixa as pessoas mundanas em busca sempre de uma nova revelação para que você possa tomar atitudes, seja lá escavar buraco, seja lá guardar alimento, seja lá fazer mochila, seja lá o que for. Né? Então a pessoa ela fica ali aguardando uma mensagem de Deus. E a pessoa que está propagando isso, ela perde a sensibilidade com o próximo, a sensibilidade do sentido que é realmente ser um cristão e propagar o evangelho. Infelizmente. E é muito difícil você simplesmente abandonar, porque a sua vida vira em volta disso, né? Vira em volta, você passa a viver aquela situação, né? De estar produzindo conteúdos todo dia ou sempre, né? Com novas revelações, com novas situações. E aí o que a gente percebe é que as pessoas que acusavam outras de fazer isso e aquilo, elas acabam fazendo a mesma coisa.
Porque é um caminho que parece que já é delineado. Você segue assim, segue assim, segue assim, segue assim. Para você conseguir a mesma coisa que aquele que fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. Tá? Então, irmãos, eu acho que eu sou o único youtuber que chega e fala: deixe o YouTube, deixe de ver canais. Você não sabe a paz que você vai começar a ter. Acredite no Espírito Santo, no guia maior. Acredite que Yeshua está no meio de nós. E eu estou falando para você, mas estou falando para mim também. Tá? Acredite que você não precisa de ninguém te guiando. Ninguém sendo a boca de Deus, porque Cristo disse que estaria conosco e Ele é Deus. Entende? Quando você toma uma decisão de deixar essas coisas de lado, tá? Você começa a voltar a ser o que você era. Uma pessoa confiante, uma pessoa esperançosa, uma pessoa que aguarda em Deus as coisas, que não fica angustiada, que não fica depressiva, que não fica com pânico, equilibrada, tá? Então eu sugiro que você deixe esse universo aqui. Afaste-se um tempo, dê um tempo para você, entendeu? Dê um tempo para que você possa clarear sua mente, verificar, sabe, os tempos com o discernimento do Espírito Santo. Porque ninguém vai substituir Deus e Yeshua, o Espírito Santo. Ninguém vai substituir. O que parece que as pessoas, elas querem algo materializado, uma voz, um ser iluminado. São muito humanas, são muito mundanas. Né? É difícil você manter um relacionamento com uma situação que você é alimentado pela fé. E a fé é acreditar sem ver, sem tocar. Eu sei que é difícil. É difícil, mas por isso que é fé. Entende? Então, irmãos, era essa mensagem que eu queria falar para vocês, sabe? Infelizmente, estava falando com Moisés, né? Mandei uma mensagem para ele dizendo isso, ó. Eu sei que muitos canais, né, acreditam que eles podem sim ajudar outras pessoas a saírem dessa situação, a denunciar sabe, pessoas mudarem o caminho. Eu sei que muitos canais acreditam nisso, mas sinceramente, a cada dia que passa eu vejo que sabe, não tem volta. Porque uma pessoa, ela pode sair de um, mas ela vai para outra. Eu tenho provas aqui neste canal que deixam de seguir certos profetas, mas pulam para outros. Ou seja, aqueles que já foram contaminados, que já foram, sabe, tragados por isso, não saem mais. Não saem mais, infelizmente. Não saem mais. Né? Elas ficam por um momento, ficam por algum, sabe, por um instante, mas elas já vão procurar outro que ela mesmo se engana que não faz certas coisas, mas ela se engana ao ponto de não comparar aquilo que ela está vendo com o outro que fez e que ela deixou de seguir. Ela fica se enganando. É aquela situação do rouba, mas faz. Né? Não, realmente ele profetizou, ela profetizou, mas ela vai na praça pregar, ela faz leitura, ele faz estudos com a palavra e eu sou curioso e curiosa e assisto. Entende? É assim. E olha que eu já vi muitos relatos desse nesse canal. Tá? Eu saí daqui, não vejo mais, mas quando eu vejo, eu tô no outro. Como que pode? O cara faz a mesma coisa. Tem condições? Não tem. Eu vou dizer, irmão Rafael, você está afirmando que não tem mais volta? Olha, sinceramente, eu não sou Deus
e eu não consigo alcançar, ninguém consegue converter ninguém. É o Espírito Santo que converte. Né? Da parte humana, não tem mais volta. Só realmente um milagre, vai ficar meio torto assim, gente. Só realmente um milagre, só realmente uma situação que foge enfim, é só uma intervenção mesmo. Porque, pelos relatos que eu tenho aqui, não tem jeito não. Tá? Então é isso, tá? Sugiro a você, dê um tempinho, dá um tempo para você, volte àqueles sentimentos, aquela paz interior, aquela situação que você vivia só você e Deus, sabe? Volte para isso, volte. Dê um tempinho, umas semanas, tá? Para você voltar e perceber que enquanto muitos estão aí aguardando, né, certas situações acontecerem, né, outros estão continuando a sua vida, mas sempre observando. Não é necessário você abandonar a sua vida para poder ficar de olho nas coisas. Não faça isso. Não faça isso. Você pode continuar a estudar, faculdade, querer casar, mas sempre observando. Sempre observando. Pode ser na nossa geração, mas pode não ser na nossa geração. Tá? E se não for, você daqui a 5 anos vai olhar para trás, vai ver muitos construindo a sua vida mais estabilizado, você vai olhar para trás e vai falar, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Escuta o que eu estou te falando. Escuta o que eu estou te falando. Tá? Então era isso, irmãos. Muito obrigado. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.